Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando sempre informações de Bento Gonçalves e da nossa região. Na edição desta sexta-feira, 5 de março, você confere. STF nega pedido da Procuradoria do Estado pedindo a liberação das aulas presenciais. Prefeitura prorroga prazo para o pagamento do IPTU. Em desespero, acompanhante de paciente usa as redes sociais para defender o uso de medicamentos alternativos contra a Covid. Tacchini emitiu nota sobre o caso. Professora e bióloga Simone Dalla Costa Lemos falece em decorrência da Covid. Após tentativa de homicídio, Brigada Militar prende criminosos ligados à facção. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido da Procuradoria-Geral do Estado para liberar aulas presenciais no Rio Grande do Sul durante o agravamento da pandemia de coronavírus. O pedido foi rejeitado sem análise do mérito por parte da presidência do tribunal. Mesmo com a bandeira preta, o governo havia autorizado atividades presenciais na educação infantil e no primeiro e segundo anos do ensino fundamental. No entanto, após ação ajuizada pela Associação de Mães e Pais pela Democracia e pelo CEPER Sindicato contra o Executivo, a primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre suspendeu a realização das atividades. A liminar concedida no dia 28 de fevereiro continua válida enquanto durar a bandeira preta. O governo estadual havia liberado as aulas presenciais apenas para esses níveis, alegando que existe segurança sanitária para a retomada e que é possível cumprir os protocolos de distanciamento social neste cenário. Todas as cidades gaúchas estão classificadas em bandeira preta desde 27 de fevereiro e tal determinação, seguirá por mais uma semana sem a certeza de que haverá mudanças posteriormente. Aqui em Bento Gonçalves, o superintendente do Hospital Tacchini, Hilton Mâncio, revelou que o fechamento das escolas está agravando a situação na Casa de Saúde. Isso porque pelo menos 20 profissionais da saúde têm faltado ao trabalho por não terem com quem deixar os seus filhos. O mesmo vem se repetindo em praticamente todos os hospitais gaúchos. Diante da pandemia do coronavírus, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou os municípios no país a distribuir em caráter excepcional gêneros alimentícios às famílias dos estudantes. Aqui em Bento Gonçalves, essa ação foi implementada ainda no ano passado pela Secretaria Municipal da Educação. Neste ano, diante da continuidade da pandemia, a distribuição dos kits será retomada, beneficiando os alunos da rede municipal de ensino. A secretária da Educação, Adriane Zorzi, ressalta que serão beneficiadas as famílias que tenham cadastro e benefício ativo no programa Bolsa Família. Em 2021, a Secretaria Municipal de Educação dará continuidade à entrega de alimentos às crianças. A entrega acontecerá para os alunos cadastrados no Bolsa Família, com o cadastro ativo. A entrega acontecerá uma vez por mês, na segunda quinzena de cada mês. Cada família terá direito, então, a kit de alimento não perecível e kit de alimento perecível. Cada escola entrará em contato com as famílias e comunicará o agendamento, data e horário para a retirada dos alimentos. As listas das famílias contempladas já estão à disposição das escolas. Para confirmar o direito ao recebimento dos gêneros alimentícios, as famílias devem entrar em contato com a escola que atende seus filhos. Nesta sexta-feira, o Hospital Tacchini emitiu nota de esclarecimento sobre um vídeo gravado pela acompanhante de um paciente. Publicado nas redes sociais, o conteúdo acusa a instituição de negligência por não ter administrado o remédio por ela solicitados, tendo a própria tomado tal atitude. Pessoal, horrível
é o que está acontecendo nos hospitais. Horrível é a negligência hospitalar. Horrível é se negar a tratar as pessoas com o remédio que dá resultado. Horrível é estar dentro de um hospital onde você espera que você vai ser atendido e que você vai receber o melhor tratamento e na verdade você não recebe nada. Então horrível é realmente essa negligência, essa politicagem suja que está matando muitas pessoas e que está horrorizando realmente as pessoas. Mas é pura negligência. Nós temos o tratamento que realmente resolve. Eu sou a prova disso porque eu estou aqui no hospital do Taquimed com meu pai. E o meu pai não teria recebido a medicação certa, ele estaria indo para uma UTI. Ou quem sabe para outro lugar já. Porque os médicos não estão tratando, os hospitais não estão deixando usar a medicação que realmente salva, a medicação que realmente não faz as pessoas sofrerem. A medicação dada na hora certa, ela ajuda muito, ela transforma, ela muda. Eu não aceito. Horrível é isso que está acontecendo. Na nota, o hospital alerta que essa prática representa perigo real ao paciente, uma vez que as interações entre as drogas administradas pela instituição e as oferecidas pela própria acompanhante são desconhecidas e podem causar reações adversas graves, dependendo do caso. Por fim, o Tacchini lembra que a instituição atravessa, no momento, a maior dificuldade desde o início da luta contra a Covid-19. Reconhece que a situação pode induzir a ações desesperadas, mas este é um momento de união de forças para combater o vírus, o real inimigo de todos. A Associação dos Profissionais e Empresas de Serviços Contábeis de Bento Gonçalves, a APESCONT, continua a desenvolver o seu projeto Leãozinho do Bem, criado para estimular os contribuintes a destinar a parte devida do seu imposto de renda a projetos sociais aqui no município. Nessa fase, apenas pessoas físicas podem fazer a destinação referente a 3% do total do imposto devido. O contabilista Marcos Fracalossi, membro da APESCONT, traz mais detalhes do projeto. Como participar? Agora que nós estamos na época do imposto de renda das pessoas físicas, gente, então assim, na hora que a pessoa vai fazer a declaração de imposto de renda, que aliás, neste momento já tem que começar a se preparar com documentação e tudo mais, a pessoa precisa, se for fazer pelo modelo completo, e é esse o detalhe, então não é todos que fazem declaração de imposto de renda que podem contribuir, tá? Mas quem faz pelo modelo completo, que é aquele modelo que tu junta as despesas de saúde, educação, planos odontológicos, médicos, teus dependentes, e tu deduz dos teus rendimentos para chegar ao valor do imposto de renda que tu tem a pagar ou a restituir, essas pessoas podem destinar agora, no momento da declaração de imposto de renda, 3% do imposto devido em 2020 para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo do idoso. Então, assim, é um convite que a gente faz, fala com o teu contador, entra nas redes sociais, nas mídias sociais, entende um pouco mais sobre isso, mas não deixe de contribuir, não deixe de... Se tu tem lá R$1.000 para pagar de imposto de renda, que tu deveu R$1.000 o ano passado, destina R$30 aqui para os nossos fundos e manda para Brasília só R$970. Veja, é R$1.000 no total, mas tu estás deixando aqui em Bento Gonçalves R$30. E o importante, uma estatística muito importante, é mais de R$4 milhões que poderiam ficar em Bento Gonçalves, dos contribuintes de Bento Gonçalves, pessoas físicas, e que não, a maioria dos anos não passa de R$500 mil. Ou seja, é um potencial muito grande para ajudar várias entidades, pelo menos 20 entidades em Bento, só da criança e do adolescente estão adequadas, amparadas e que prestam suas prestações de contas com cada recurso que recebe ao Condica. Então vamos ajudar, vamos colaborar, nós estamos à disposição para quem precisar de algum tipo de informação adicional, ou procure seu contador, insista muito em querer ajudar. Às vezes a gente tem algum tipo de empecilho, o importante é saber, você pode até ter que clicar 4 vezes a mais na declaração de imposto de renda, mas faça a tua
bela contribuição. É uma colaboração que não custa nada, é preciso essa iniciativa, é preciso essa vontade de fazer. E está nas tuas mãos. Os recursos são destinados a viabilizar projetos de entidades credenciadas junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, nas áreas social, educacional e cultural. Cada entidade é obrigada a prestar contas dos recursos recebidos e a planilha é publicada no site da Prefeitura para conhecimento público. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. O final de semana está aí, mas nem por isso teremos quadro de tempo aberto, temperaturas agradáveis e ideais para passeios ou demais atividades, mesmo porque estamos diante de uma situação bem pior, que é a da pandemia, e precisamos nos precaver. O sol, no entanto, vai aparecer com maior predomínio entre a campanha, região oeste e noroeste gaúchas, mas as partes leste, litoral e serra também ainda pode ter instabilidade. As áreas de instabilidade mais pesadas começam a perder força sobre o sul do país neste sábado. O tempo volta a ficar firme e já não há condições para chuva em todo o centro-sul e oeste gaúcho, inclusive na região de Santa Maria. Na Grande Porto Alegre, na região de Santa Catarina, em Curitiba e no interior do Paraná, o dia ainda começa com alguma nebulosidade, mas aos poucos o sol aparece e só deve chover entre a tarde e a noite. Por outro lado, o tempo fica bastante instável ainda sobre o litoral paranaense, inclusive em Paranaguá, onde chove a qualquer hora. Em Porto Alegre, mínima de 19, máxima de 28 graus, e em Florianópolis, mínima de 21, com máxima de 27 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica praticamente o mesmo quadro entre o sábado e o domingo, quando teremos sol, aumento de nuvens à tarde e possibilidade de pancadas de chuva. No sábado, as temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus.
No domingo, as temperaturas devem variar entre 12 e 29 graus. O Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje, sexta-feira, véspera do final de semana, momentos de descansar, quem sabe de refletir, quem sabe de conhecer algo novo. Hoje quero lhe deixar aqui uma dica de reflexão, talvez de aprendizado. Não sei se você já assistiu o filme The Box, A Caixa. Um filme que já tem uns 5, 6, 7 anos talvez. Se você não assistiu, eu quero lhe deixar a dica para assistir. Por quê? Porque o filme faz com que nós reflitamos algo muito importante em relação às atitudes humanas frente aos outros. A situação construída no filme é a seguinte. Um indivíduo bate à porta de uma casa, uma mulher abre, a dona da casa abre, ela deixa ele entrar, ele tem uma caixa na mão. Sobre essa caixa tem um botão. Ele faz a seguinte proposta para ela. Eu estou aqui para lhe propor, com esta caixa, que se você apertar esse botão aqui, você vai ganhar $1 milhão. A mulher questiona, mas como assim? Sim, você só tem que apertar esse botão. A única consequência de apertar este botão, para você ganhar este $1 milhão, é o fato de que alguém, no momento em que você apertar, vai morrer. Mas não se preocupe. Esta pessoa não é das suas relações. Não é seu amigo, não é seu familiar. Você nunca viu essa pessoa. Isso nós lhe garantimos. Você só tem que apertar o botão. A mulher fica surpresa, fica em dúvida, fica estarrecida. E o homem diz, amanhã, você tem até amanhã. Amanhã, tal hora, eu virei aqui. Se você apertou o botão, e nós estaremos sabendo, lhe entrego $1 milhão. Está aqui, dentro dessa pasta que trarei amanhã. Aliás, fique aqui com $100 para ver que o dinheiro é verdadeiro. Se você não tiver apertado o botão, eu chegarei aqui e levarei a caixa embora. O homem se despede, chega o marido e ela começa a tratar desse assunto penosamente com ele. O que você faria se essa oferta lhe fosse feita? Que reflexão esta situação nos traz? Este é um entre tantos dilemas que a filosofia, através dos livros, que através atualmente dos filmes, seja do que for, do teatro, nos faz pensar. Quando você estiver frente a um dilema, o que você faria? No caso, o dilema é o seguinte. Poxa, é $1 milhão. Se morrer uma pessoa que eu não conheço, será que isso significa alguma coisa? E as minhas dificuldades? O que eu vou ter com este $1 milhão? Vou melhorar a vida da minha família, do meu filho? Vou endireitar o meu pé? Como é o caso dessa dona de casa? Enfim, é claro que eu não vou lhe dar a resposta de como o filme é conduzido e qual a decisão é tomada. Estou dizendo isso porque na nossa vida muitas coisas se apresentam aparentemente como fácil, de barbada, cujas consequências a gente não consegue medir no momento, ou se conseguir, ou faz mal, ou não entende a consequência na sua extensão plena. O conhecimento vem da reflexão, e para refletirmos precisamos ler, conhecer, enfrentar, e aí ter a capacidade de julgar e fazer as nossas escolhas. Qual seria a sua nessa situação ou em tantas outras, não tão drásticas e graves como essa, mas que representam verdadeiros dilemas, onde você obteria uma vantagem e se esconderia atrás, eventualmente, de desculpas?
Pensem nisso e fiquem com Deus. No próximo domingo será realizada a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus para os idosos acima de 85 anos aqui em Bento Gonçalves. Nos dias 13 e 14 de fevereiro, a Secretaria Municipal da Saúde já tinha realizado a primeira dose. Mais uma vez, a imunização será no formato drive-thru entre 8 da manhã e meio-dia. Neste domingo serão contemplados os idosos que necessitam receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Estes idosos receberam a primeira dose no dia 13 e 14 de fevereiro. No seu cartão de vacinação está lá anotado dia 2 e 3 de março. Sim, está correto. A partir desta data, nós temos até 28 dias para realizar a segunda dose da vacina. Então, nós estamos dentro do prazo. Nós vamos fazer, então, mais um sistema drive-thru, esse será o quarto. Então, serão contemplados estes idosos que precisam receber a segunda dose contra o coronavírus. Necessário que eles levem um documento com foto e o comprovante de vacinação recebido no dia da campanha. Importante também que a gente evite aglomerações, evite filas. Então, esse sistema drive-thru nos facilita nessa situação. Então é importante que os familiares levem os seus idosos para receber a vacina na Fundapark, pois nós não teremos vacina durante a semana nas unidades de saúde. Então é importante que seja realizado neste domingo os idosos de 85 anos ou mais que receberam a primeira dose no dia 13 e 14 de fevereiro. Lembrando também que a vacina é a forma mais importante da gente passar por essa situação de pandemia. Então, faço um apelo aos familiares que levem os seus idosos neste próximo domingo para que recebam a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Para evitar filas no início da manhã, às 8 horas, a gente está pedindo que as pessoas procurem levar os idosos em outros horários para que a gente evite demora na vacinação. Então, mais um chamamento importante para que os familiares levem os seus idosos neste domingo, dia 7 de março, das 8 às 12 horas, na Fundapark, para receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu mais 1.680 doses da vacina contra o coronavírus. O imunizante será utilizado para a aplicação da primeira dose aos idosos com idade entre 79 e 80 anos. A campanha será realizada na segunda-feira, dia 8, das 8 ao meio-dia, no formato drive-thru, junto à Fundapark, para os idosos com 80 anos. Na terça-feira, dia 9, no mesmo horário e local, será a vez da vacinação dos idosos com 79 anos. A Prefeitura de Bento Gonçalves decidiu prorrogar o prazo de vencimento do IPTU e algumas taxas municipais. O anúncio foi feito na quinta-feira pelo prefeito Diogo Siqueira, após reunião virtual com os vereadores, tendo por objetivo a busca de soluções para a manutenção da atividade econômica frente à pandemia do novo coronavírus. O vencimento do IPTU, que seria no dia 15 de março, o seu vencimento passou para 14 de maio. Prorrogamos então 2 meses. Com os mesmos 10% de desconto, o contribuinte poderá pagar a sua guia, então, no mês de maio, até o dia 14, e também a sua parcela, a primeira parcela do parcelamento para quem assim quiser fazer. Os vencimentos do ISS fixo e variável, que seriam no mês de março, foram prorrogados para o final de abril, então 20 e 30 de abril, o fixo e o variável. Então, todas essas medidas foram feitas em conjunto, o Executivo e o Legislativo, para beneficiar o contribuinte nesse momento crítico que estamos passando de pandemia, num momento de instabilidade financeira. Foram feitos estudos e entendido que esse tempo, essa prorrogação, ajudaria a população a passar por esse momento difícil de crise pela Covid. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do Município desta sexta-feira e já estão em vigor. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira a utilização de 44 leitos por pacientes acometidos com a Covid-19
internados na UTI do Hospital Tacchini. O número representa aumento de 2 a mais em relação ao levantamento da quinta-feira ou 6 a mais se comparado aos números da quarta-feira. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios do estado. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 12 eram ocupados por pacientes com outras doenças. Diante desse quadro, a instituição operava com 24,4% acima da sua capacidade. O boletim atual mostra ainda o uso de 37 respiradores, 5 a mais se comparados com os dados da quinta-feira. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 100 unidades, atualmente 68 pacientes seguem internados, o mesmo número que o levantamento anterior. Os dados que constam no portal são alimentados com informações que são repassadas diariamente pela Secretaria Municipal da Saúde e pelo Hospital Tacchini. Policiais da Brigada Militar prenderam na manhã desta sexta-feira os acusados de serem os autores de uma tentativa de homicídio no bairro Tancredo Neves, na noite da quinta-feira, aqui em Bento Gonçalves. Foram mais de 10 horas de perseguições e trocas de tiro, que resultou em um dos bandidos morto durante o confronto policial, outro foi preso e 2 menores de 14 e 16 anos acabaram se entregando, sendo apreendidos. Nenhum policial ficou ferido. A ação teve início na rua Adelaide Basso Pasquale, onde 2 homens de 50 e 39 anos foram baleados por integrantes do grupo. Logo após, a Brigada Militar começou a fazer buscas aos envolvidos, localizando o veículo nas proximidades do Castelo Benvenuti, no quilômetro 221 da BR-470. Houve troca de tiros e o grupo acabou abandonando o carro, fugindo para dentro da mata na linha Garibaldina, em Garibaldi. Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, os policiais encurralaram os criminosos e houve uma nova troca de tiros. No confronto, foi morto Richard Borba Ferraz, de 22 anos. Com o grupo foram encontradas 2 pistolas calibre 380 e 45. A Brigada Militar foi acionada nesta noite anterior por causa de uma dupla tentativa de homicídio no bairro Tancredo Neves, aqui em Bento Gonçalves, em que, juntamente com a Guarda Municipal, foi tentada a captura desses criminosos que fugiram com um prisma em direção a Garibaldi. Nas buscas por esses indivíduos para sua prisão, acabou que eles utilizaram de arma de fogo, atingindo a viatura em 3 locais diferentes, danificando a viatura. Mesmo assim, os policiais continuaram a perseguição a esses criminosos, sendo que eles pararam o veículo e abandonaram próximo a um mato, e ali foi preso o motorista do veículo e retirado deles uma pistola. Devido a eles terem deslocado para o interior do mato, foi necessário o acionamento do batalhão de choque da Brigada Militar, juntamente com outros efetivos disponíveis do 3º Batalhão de Áreas Turísticas e com auxílio da Polícia Rodoviária Federal, em que se montou esse cerco durante toda a noite, até que, quando amanheceu, próximo às 6 horas da manhã, foi possível entrarem dentro do mato, e aí as guarnições acabaram encontrando uma dupla de adolescentes que teriam participado da ação, e logo em seguida acabou tendo um confronto com um indivíduo de 22 anos que estava com 2 pistolas e acabou entrando em óbito depois desse confronto. Foi uma ocorrência de pleno êxito da Brigada Militar, uma resposta à criminalidade para que se mantenha a segurança pública em Bento Gonçalves e região. Segundo a Brigada Militar, os criminosos são de Caxias do Sul e integrantes de uma facção criminosa. Eles teriam vindo a Bento Gonçalves para executar os 2 indivíduos que foram baleados, os quais não correm risco de morte. Além de policiais militares do 3º BPAT, a ação contou com integrantes do 4º Batalhão de Choque de Caxias do Sul e agentes da Guarda Civil Municipal, além da Polícia Rodoviária Federal. E no esporte,
A Confederação Brasileira de Rugby divulgou as datas e a previsão do início do Campeonato Brasileiro de Rugby 15, o Super 12 de 2021. A competição nacional, na qual o Farrapos, aqui de Bento Gonçalves, participa e representa o estado, junto com outros 2 clubes gaúchos, deverá ser realizada entre os meses de julho e outubro deste ano. O Super 12 tem início previsto para o dia 31 de julho, com a fase classificatória, que se estende até o dia 18 de setembro. A fase final está prevista para ocorrer entre os dias 2 e 30 de outubro. Em maio, uma nova reunião deve ser realizada com os clubes para avaliar a viabilidade da competição diante do quadro de pandemia. Devido à bandeira preta, o Farrapos segue com os trabalhos paralisados, sem previsão para o retorno de treinamentos. E faleceu nesta sexta-feira a professora municipal e bióloga Simone Dalla Costa Lemos, 51 anos. Ela estava internada em Caxias do Sul em decorrência da Covid-19. Em nota de pesar, a Prefeitura de Bento Gonçalves prestou condolências aos familiares e destacou que ao longo de mais de 30 anos de serviço público, Simone foi sempre uma defensora da vida e da natureza, atuando por diversos anos na Secretaria do Meio Ambiente. Ela também foi professora nos anos iniciais, atuou como supervisora pedagógica da Secretaria da Educação por 11 anos e, desde 2009, estava cedida para a Educação Ambiental na Secretaria do Meio Ambiente. E quem deixa a sua última homenagem a ela é justamente o secretário do Meio Ambiente, Claudiomiro Dias. Fomos então surpreendidos nessa manhã de hoje com a triste notícia do falecimento da nossa colega, a Simone Lemos. Simone era uma pessoa incrível. Simone era uma pessoa que conquistava todos por onde ela passava. Ela nos deixou muito ensinamento, muitas amizades, muitos projetos aqui que serão dados sequência. Com certeza o seu legado está marcado. Então, nossos sentimentos a todos os colegas aqui da Secretaria do Meio Ambiente, aos seus familiares, enfim, a todos. Nossas condolências, nossos sentimentos, especialmente à família e aos amigos que quem conviveu com a Simone tem certeza da pessoa que ela é, do coração enorme que a Simone tinha. Na pasta do Meio Ambiente, Simone auxiliou na condução de projetos como Agentes da Natureza, Florescendo para a Vida e Educação Ambiental sobre a separação de resíduos, entre outras ações. Vá com Deus, minha sempre colega Simone, com quem eu tive o privilégio de passar parte das séries do primeiro grau, que hoje chamam de ensino fundamental. E aos familiares dela, a gente deixa os nossos sentimentos, lembrando que com certeza ela está num plano espiritual bem legal, torcendo por todos nós. Vá com Deus. E agora você fica com o Plantão TV Com, destacando as informações das últimas horas e que são relevantes para a nossa região. Fizemos um estudo, acompanhamos o que aconteceu em outros países, como Reino Unido, Portugal e Alemanha. E observamos nesses países, que, via de regra, foram 3 semanas até se observar uma queda mais substancial no número de demanda por leitos de internação, por exemplo, e por isso projetamos mais 2 semanas sob o fim da cogestão, fazendo valer as regras da bandeira preta. Nós estamos estabelecendo a vedação da comercialização dos itens não essenciais nos estabelecimentos comerciais. É um decreto complementar que vai ser publicado hoje, prevendo sanção aos estabelecimentos que estiverem comercializando presencialmente produtos não essenciais. E assim, nós encerramos o Jornal TV Com desta sexta-feira, lembrando que o nosso programa tem reprises às 7 da manhã e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS.